Você com certeza já viu uma petição online sendo compartilhada nas redes sociais. Diversos sites disponibilizam para qualquer usuário a possibilidade de criar e assinar petições sobre os mais diferentes temas. Mas será que esse tipo de documento realmente tem efetividade jurídica? Saiba agora no nosso quadro Direitos e Deveres. Uma petição pode ser definida como um documento contendo uma solicitação coletiva. Neste contexto, o significado é o mesmo do abaixo-assinado. Nos últimos anos, com o crescente uso da internet, muitas atividades realizadas antes apenas por meio de papéis migraram para o digital. Foi o que aconteceu com as petições. A petição online ela acaba sendo um mecanismo mais moderno, que pela internet as pessoas, através de programas ou aplicativos, conseguem uma maior adesão de assinatura pela maior abrangência que se consegue via internet. Mas é a mesma coisa. Vem tudo da ideia do chamado direito de petição, que é o quê? O direito que o cidadão tem de pedir algo. E aí, automaticamente, acaba se concretizando da mesma forma, que fosse no papel por escrito. Sendo online, teria o mesmo efeito. A petição online não tem efetividade jurídica. As reivindicações virtuais funcionam como uma forma de manifestação popular em prol de uma causa. A questão da efetividade, ela cai até num caráter subjetivo, porque ela funciona muito mais como uma situação, muitas vezes, de pressão da sociedade em relação a algum assunto, especialmente se for um assunto de interesse público, né, quando é dirigida para alguma autoridade pública, quando é dirigido para algum gestor da coisa pública, do que efetividade jurídica, porque em termos de acesso a esses direitos, a petição não vai lhe garantir. Ela vai proporcionar um reclamo, uma reclamação perante o poder público, mas não uma efetividade plena. Se o poder público não atender aquilo que foi pedido nesse abaixo-assinado online, não tem nenhuma sanção para o poder público em relação a isso. As reivindicações virtuais podem funcionar também como uma iniciativa popular para que leis sejam criadas, desde que alguns critérios sejam seguidos. Se a gente for pensar em direito constitucional, o que existe é a possibilidade de edição de leis propostas pela sociedade. Só que os critérios exigidos no artigo 61, parágrafo 2º, são bastante restritivos, porque ele exige que 1% do eleitorado no Brasil assine essa petição, exige que esteja distribuído esse eleitorado em pelo menos 5 estados, e tem dentro desse mecanismo um percentual de número de eleitores que assinem por estado. Então, como esses critérios são extremamente restritivos, é muito difícil você conseguir ter um projeto de lei partindo efetivamente de assinaturas de uma petição, vamos chamar de petição online, dessa petição online que na verdade seria aquilo que a gente chama de iniciativa popular. E aí isso apresenta essa proposta para o Congresso Nacional e os deputados levam à votação isso, primeiro na Câmara, depois no Senado. Então é todo um trâmite bastante trabalhoso, principalmente para conseguir essas assinaturas. Só que, sem dúvida, a petição sendo online, hoje, ela proporciona uma maior facilidade do que no passado. Foi o que aconteceu em 2010, quando uma lei criada por iniciativa popular foi aprovada. A lei da ficha limpa, que alterou as questões da elegibilidade ou inelegibilidade de candidatos nas eleições, aqueles que já tivessem condenação de alguma ordem, não pudessem mais ser candidatos a novos cargos públicos ou a reeleição, essa lei foi de iniciativa popular. E aí sim, através de uma petição online, conseguiu o número de assinaturas que era necessário para ser uma iniciativa da sociedade, né? Mas as circunstâncias em que uma petição online foi realmente efetiva ainda são exceção. Por isso, antes de assinar um documento como esse, é importante estar atento. Primeiro, verificar quem é que está organizando a petição. Segundo, dar uma olhada se realmente aquilo que está sendo solicitado pode ser atendido pelo poder público. Se já tem um destinatário específico essa petição, porque também não adianta ser uma petição que não tenha um destinatário. Se é um assunto, por exemplo, que envolve a prefeitura, que seja dirigida para o presidente da Câmara ou para o prefeito. Se é alguma coisa em âmbito nacional, a quem está sendo dirigida essa petição? O maior erro é não perceber que divulgar determinados dados pessoais pode trazer riscos. Não é de se descartar a possibilidade de roubo de dados, né? Porque a partir do momento que você está online lançando informações, a gente não sabe também que nível de informações estão sendo solicitados por quem está organizando essa petição online.
não é de se descartar casos em que pessoas aproveitem da situação para tentar puxar dados e roubar dados das pessoas que estão se cadastrando nessa petição online. Então, todo cuidado também tem que ser tomado para saber de qual é a fonte, de quem é que está partindo essa petição online.